Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma reflexão em família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, eu sou um dos pastores aqui da família Barueri e é uma grande bênção para nós poder ser instrumento do Senhor para anunciar a palavra de Cristo. Esse é o propósito da nossa vida. Tenho plena convicção que nascemos para isso, para anunciar as grandezas do nosso Senhor por meio da sua santa palavra. Então, fico muito feliz por estar conectado com você, estar conectado à sua família. Talvez aí estejamos na tua casa, no seu trabalho, no seu carro. Não sei onde que você está nos vendo ou nos ouvindo, talvez, mas nossa grande chamada é anunciar o reino de Deus. Por isso, meu irmão, fica com o coração aberto. Que o Espírito Santo do Senhor invada o teu coração para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Esse é o propósito que deve haver no teu coração, na tua vida. Que esta palavra rasgue o teu coração, entre no teu coração e mova-se sobre a sua vida, te transformando, te moldando segundo o excelente propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica ligado, fique esperto. Jesus Cristo está voltando e por isso anunciamos as grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso temos falado do reino de Deus, da palavra de Deus. Já estou muito feliz hoje, nós estamos na nossa última ministração do Reflexão em Família, do assunto que temos tratado há 6 semanas, hoje é a 7ª semana, falando sobre as 7 cartas ou as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas ali chamadas do Apocalipse. Então é um momento muito especial para nós concluir esta série de reflexões. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao teu coração e tem convicção de que não diferente do que das outras formas, o Senhor falará contigo neste dia. Glorificará o seu nome através da sua vida, através do teu coração que se abre para ouvir a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso, é muito importante você se inscrever, clique ali no sininho também, para que as nossas publicações possam alcançar um número maior ali de pessoas e também, se esse material tem sido instrumento de Deus para a sua vida, curta ele, compartilhe com outras pessoas para que um número imenso de pessoas nós possamos alcançar com a palavra do Senhor. Esse é o nosso objetivo, alcançar os corações, alcançar as vidas. Portanto, curta e compartilhe com seus amigos, irmãos, com seus familiares e tenho certeza que você será instrumento de bênção para a vida desses queridos que você irá compartilhar este vídeo, este material que a família Barueri tem disponibilizado para você, enfim, para a Igreja do Senhor, buscando a edificação da Igreja de Cristo. Grande bênção estar com vocês. Conforme já falava, estamos no nosso final. Hoje é a nossa última ministração que diz respeito às 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. Fica ligado, meu irmão. Fica ligada, minha irmã. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Se você puder abrir a sua Bíblia agora, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. São os últimos versículos do capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. Vamos ler? Diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras e que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Pai, nós damos graças ao Senhor por esta palavra tão preciosa que o Senhor tem falado conosco o tempo todo, levantando homens, mulheres, cheios do Teu Espírito, para que possam falar das grandezas do Senhor por meio desta palavra. Esta palavra que encontra o nosso coração, que nos muda, que nos molda, que nos limpa, que nos purifica por meio da ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Pai amado, eu quero lhe pedir que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver as grandezas do Senhor. Quero lhe pedir que o Teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir do Senhor e sermos mudados e moldados segundo o Teu bom e excelente propósito para com as nossas vidas. É em nome de Cristo que eu me coloco diante do Senhor como Teu servo para manifestar esta palavra. Alcança os corações dos meus irmãos e irmãs que nesta hora estão vendo este vídeo ou ouvindo este áudio e o Seu nome assim seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, que a palavra de Cristo realmente encontre lugar no teu coração. Que esta palavra possa te trazer a verdade espiritual que o Senhor quer que você viva e assim você possa desfrutar da glória do Senhor. Sabemos que iremos desfrutar dessa glória no porvir, na eternidade. Mas hoje, neste tempo, nesta terra, neste lugar que estamos, podemos também desfrutar pela expectativa daquilo que há de vir. Portanto, fique com o coração aberto, fique esperto. Jesus Cristo está voltando e temos anunciado o reino de Deus para que esta palavra nos conduza a Ele, em nome de Cristo. Então, fique conosco mais um tempo e sei que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Estou muito feliz, finalmente chegamos ao final da nossa série de reflexões em família, onde temos trabalhado o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse ali, que trata das 7 igrejas da Ásia. São as 7 igrejas da Ásia Menor, também conhecidas as 7 igrejas do Apocalipse. São elas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, de Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia, que falamos na última semana, e hoje a última igreja, ou a última carta, a igreja de Laodiceia. O apóstolo João, ele é o autor do livro do Apocalipse, assim como ele é autor do Evangelho de João e das 3 cartas joaninas, as 3 cartas de João, e agora o livro do Apocalipse também. O apóstolo João, quando escreve o livro do Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos. E a sua prisão é derivada da pregação do Evangelho. Então, por ele ser o propagador do Evangelho ali, Dionísio, se não me falha, Dom Cristiano, se não me falha a memória, é o imperador daquele tempo, e ele manda prender João, e ali João morre preso, ele morre na ilha de Patmos, uma condição bastante delicada. E ali na ilha de Patmos, o Senhor traz João para uma visão, para uma revelação, como é o significado do nome, do termo Apocalipse, significa revelação. Revela a João as últimas coisas que sucederiam, o escatos, as últimas coisas ali. No capítulo 21 de João, Deus revela a João, no capítulo 21 de Apocalipse, Deus revela a João o novo céu e a nova terra que haveriam de vir. Já no iníciozinho do livro do Apocalipse, no capítulo 1, é ali a saudação, o início, e já no capítulo 2 e 3, o Senhor traz algumas revelações a João sobre 7 igrejas de muita importância do seu tempo na Ásia Menor. Ali então vamos dizer assim, são capítulos históricos, tem um caráter histórico, revelando ali o reconhecimento do Senhor para cada uma daquelas igrejas sobre a sua característica, sua qualidade, sua condição, trazendo instruções para cada uma daquelas igrejas, uma direção do Senhor para o pastor daquelas igrejas, trazendo uma exortação, ou seja, corrigindo aquela igreja, revelando ali o seu mal, revelando os seus problemas pecaminosos que poderiam haver, e por último, lhe trazendo uma promessa. Tudo isso sobre a expectativa de que essas igrejas cumprissem o seu papel no seu tempo, fossem igrejas relevantes no seu tempo. Tais reconhecimentos,
tais instruções, tais exortações e mesmo as tais promessas, elas se aplicam para a nossa igreja hoje. Elas se aplicam para a igreja contemporânea, onde nos traz um caráter moral e espiritual da nossa conduta, segundo o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conteúdo das cartas, no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, é um conteúdo que podemos falar que é duplo. Ele tem um conteúdo histórico e um conteúdo profético. Histórico porque ele revela, nos traz a condição moral e espiritual daquela igreja. Hoje falaremos da igreja de Laodiceia. E espiritual porque cada característica, e profético, aliás, um conteúdo histórico e um conteúdo profético, e profético porque ela revela não só a condição daquela igreja naquele momento, naquele local, mas também ela revela o momento da história da igreja, que a igreja como um todo, a igreja universal do nosso Senhor Jesus Cristo, estaria passando. Então, sempre falo a vocês, a igreja de Éfeso, por exemplo, que é a primeira carta destinada ao pastor da igreja de Éfeso, revelava a igreja no período apostólico, com os poderes apostólicos, a manifestação dos apóstolos ali. Agora a igreja de Laodiceia, ela revela a igreja dos últimos dias, a chamada igreja apóstata. Assim, ela é muito próxima da última igreja que falamos na semana passada, que é a igreja de Filadélfia. Na reflexão em família de hoje, nós veremos sobre as lições práticas da igreja de Laodiceia, onde veremos o nosso estado moral, o nosso estado espiritual em comparação com a igreja de Laodiceia e qual estágio que aquela igreja estava ou representava profeticamente. Conforme falamos, ela representa o estágio da igreja dos últimos dias, a igreja que está prestes ao retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a última carta para as igrejas da Ásia Menor. E é uma das cartas, ou podemos dizer uma das cartas, não, é a carta mais lastimável que temos de todas as igrejas da Ásia Menor, porque a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja apóstata, ou seja, a igreja que está às vésperas do grande dia do retorno de Cristo, mostrando-se ali uma igreja corrompida, mostrando-se ali uma igreja que aceitava os pecados, não apenas os pecados exteriores que estavam em sua volta, mas dentro dela de uma forma muito comum. Cristo se achará, nesse caso, como nós vemos já, Cristo está do lado de fora da igreja. Cristo está batendo a porta para entrar. E, simbolicamente, devemos atender, devemos permitir que o Senhor entre, para que a palavra do Senhor entre no nosso coração e a nossa satisfação não seja pelas coisas do mundo, não seja pelos bens que adquirimos no mundo, mas seja, sobretudo, sobre a expectativa da volta do nosso Senhor por nos encontrarmos santos e irrepreensíveis. As pessoas podem seguir o ateísmo ou a heresia nas crenças na prática diária. Então nós temos muitos crentes, muitas pessoas que se denominam cristãos, mas na verdade são ateístas, porque a sua prática não é uma prática de quem crer em Deus, de quem vive para Deus, mas pelo contrário, de quem não crer em Deus. Vive uma doutrina que não é sólida pela palavra de Deus, mas é uma doutrina que está elaborada em seus próprios corações. O seu credo afirma que Deus existe, mas eles não vivem como se Deus realmente existisse e agisse em suas vidas. Por isso, nós, como filhos de Deus, precisamos estar atentos e, a partir da lição da igreja de Laodiceia, observamos em nossa própria vida: Cristo está à porta e bate, ou Cristo está dentro de nós, fazendo morada em nós? Historicamente, a igreja de Laodiceia, ela está no final do século II, ali, entre antes de Cristo, aliás, depois de Cristo. Ela está, é uma igreja que ela invade o primeiro século, evidentemente. João está no final do primeiro século e ela está no início ali do segundo século, e ela é poupada, aparentemente, das perseguições oriundas do Império Romano. Então, por que essa igreja? Todas as igrejas sofreram as perseguições por parte do Império Romano. Por que a igreja de Laodiceia não sofreu? Profeticamente, a igreja de Laodiceia pode representar qualquer igreja do nosso tempo que na doutrina e na prática não tem Cristo como Senhor. A sua prática não é debaixo do senhorio de Cristo. A sua doutrina não visa o senhorio de Cristo,
mas do próprio interesse daquelas comunidades, do próprio indivíduo. A igreja de Laodiceia, ela representa a igreja que está antes da parousia. Parousia, já temos falado aos irmãos, que é um termo grego que arremete ali para a volta de Cristo, que é a instauração do arrebatamento da igreja, a grande tribulação e, por fim, o retorno com poder e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Laodiceia, ela representa uma igreja apóstata. Perceba que a cidade de Laodiceia é uma cidade muito importante ali da província romana, evidentemente localizada na Ásia Menor, nos tempos em que a geografia favorecia seu desenvolvimento e prosperidade. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito próspera, financeiramente, culturalmente. Aliás, a cidade de Laodiceia e a igreja de Laodiceia também. E talvez até por conta desta prosperidade, coloquemos esta palavra prosperidade entre aspas aí da igreja de Laodiceia, seja o grande mal, o grande problema para essa igreja. Sobre o propósito de compreendermos o nosso estado moral, sobre o propósito de entendermos o nosso estado espiritual, iremos comparar a igreja de Laodiceia com a nossa condição hoje. Para isso, faremos uso da exposição de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22, conforme já lemos. Vamos ler novamente, versículo a versículo, e buscar compreender o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer falar com você quanto indivíduo, o que o Senhor quer falar comigo quanto indivíduo, o que o Senhor quer falar com a nossa igreja, com a família Barueri, a qual fazemos parte, o que o Senhor quer tratar conosco. Versículo 14, nós observamos: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Temos falado isso em todas as menções, logo no início das cartas, de sempre ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia, que é o nosso caso agora. Escreve: o anjo da igreja representa ali o pastor da igreja, o dirigente da igreja, aquele que tem a incumbência de levar a palavra do Senhor. O Senhor sempre vai procurar falar aos pastores, aos líderes principais das igrejas, para que esses líderes possam conduzir as suas igrejas. Então, o Senhor emite essa carta por meio do apóstolo João diretamente ao pastor da igreja de Laodiceia, dizendo: estas coisas diz o Amém. Outra característica das cartas é que sempre as cartas começam com nomes ou com descrições que representam, que dizem respeito ao Cristo. Então nós vamos falar do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, que representam ali, que é uma característica do Cristo, que tem um fundamento histórico ou cultural muito específico para aquela igreja, que nos traz lições valiosas. Então estas coisas diz o Amém. Ali uma das características de Cristo, uma das características de Jesus. Ao usar o termo Amém, Cristo está afirmando que a validade da mensagem cristã, a qual é a palavra de Deus para os homens, é Ele mesmo. Cristo é o centro da mensagem. Você quer analisar se um sermão, se uma ministração, se um ensino, uma ministração de louvor é bíblica ou não, se é de Deus ou não? Observe se o Amém é o centro desta mensagem. Se Cristo é o centro dessa mensagem. Quando diz Amém, diz no sentido de fechamento, de conclusão, de propósito. O Amém, Cristo é o centro dessa mensagem. Cristo é a afirmação da boa vontade de Deus para os homens, ou seja, é Cristo que é a manifestação do bom propósito de Deus de salvação para todos os homens, que é o mediador entre Deus e o homem, que manifesta a justiça de Deus para o homem, ainda que o homem seja injusto. Cristo é o Amém, na qualidade de verdade de Deus, é aquele que transmite a verdade aos homens. Cristo ainda, como Amém, ele é a garantia dada por Deus aos homens de que Deus se importa com esses homens e que Deus quer transformar esses homens segundo o seu divino amor, segundo o seu excelente propósito. O Amém confirma e valida o pacto de Deus, a aliança de Deus com os homens. Ainda que os homens sejam infiéis, Deus permanece fiel por meio do Amém, por meio do Cristo. E por último, o Amém de Deus faz contraste com a corrupção contra a verdade, que por parte dos indivíduos ali, de algumas pessoas de Laodiceia, que tinham esquecido da palavra de Deus. E agora eles passam a ter como Deus
o seu dinheiro, a sua riqueza, o seu status social em contraste à sua verdade e relacionamento íntimo com Deus. Um outro nome dado a Cristo aqui é a testemunha fiel e verdadeira. A sua mensagem é verdadeira, a sua mensagem é digna de fidelidade, o seu serviço é completo, sem qualquer falha, não há falha na obra do nosso Senhor, ele não retém coisa alguma, pelo contrário, ele entrega tudo. Ele se entregou. Uma palavra fortíssima dos evangelhos é que quando Cristo está ali no Calvário e segundos antes da sua morte, a sua palavra é: está consumado. Então ele deita a sua cabeça e morre. Então Jesus entregou tudo. As exigências de Deus para a redenção do homem foi feita cabalmente, verdadeiramente por Cristo. O termo grego aqui trazido por testemunha significa mártir, ou seja, aquele que dá a sua vida pela mensagem, aquele que dá a sua vida pelo seu propósito. Cristo foi um mártir, aquele que entregou a sua vida pelo propósito de remir o homem do seu pecado. Um terceiro nome apresentado neste texto, no versículo 14, é o princípio da criação de Deus. Cristo é chamado de o princípio, acima de todos os demais seres. Quanto à criação, diz respeito não a Cristo. Evidentemente que Jesus, como Deus, ele é eterno. Ato de eternidade é não ter começo e não ter fim, não ser criado. Mas a criação que está sendo tratada aqui é a criação quanto à redenção do homem por meio de Cristo. Então ele é o princípio da criação, ele é o final da criação, o amém. E ele é o princípio da criação, ele é o final da redenção e ele é o começo da redenção. Esse é o Cristo, ele é o originador de toda a criação de Deus, ele é o motivo de toda a criação de Deus, seja lá em Gênesis 1:1, quando no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Bereshit de Gênesis 1 e ele é o ômega de Apocalipse, ele é o final de todas as coisas. Jesus é o princípio e o fim da criação. O 15º versículo diz: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Conheça as tuas obras, mais uma característica de todas as cartas às igrejas da Ásia Menor. A declaração ali que manifesta a onisciência de Cristo, que nem é frio e nem é quente. A cidade de Laodiceia, ela não tinha um suprimento de água próprio, ela não tinha um rio que cortava a sua cidade, ela não tinha um lago ou uma represa, ela era abastecida por outra cidade e vinha um aqueduto trazendo de outra cidade para abastecer a cidade de Laodiceia. Isto fazia com que as águas de Laodiceia fossem águas quentes. Portanto, ou aliás, águas mornas, porque aquele encanamento, aquele cano que passava, aquele sistema de aquedutos que passavam por aquelas cidades, levava água morna para aquela cidade. Então, era uma característica de ser uma cidade com águas mornas. Jesus, ao tratar como esse símbolo de mornidão para aquela igreja, ou seja, indiferença religiosa, superficialidade, uma falta de resolução, uma falta de determinação quanto às suas características de fé, aí a orientação ou a chamada, a exortação diz: quem dera fosse frio ou quente. O termo grego é aphelon, que para o termo fosses, usa um indicativo no passado como um desejo impraticável. Olha, quem dera fosses, ou seja, olha, gostaria, mas você não pode ser. Você está distante disso. É essa a característica do grego que quer nos trazer, ou seja, é impossível você chegar, você não pode. Quem dera fosse frio, quem dera você fosse quente, mas você não pode ser. E aí a palavra vai continuando o porquê disso, até o Senhor trazer o seu convite cabal, ou a sua convocação cabal. Versículo 16 diz assim: porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim, porque és morno, não és quente nem frio. A mornidão deles se deve ao fato da fonte de satisfação, ou a sua razão de vida, não ser em Cristo. Embora eles não estavam ali rejeitando Cristo de forma verbal, de forma clara, de forma objetiva,
De acordo com o sistema deles, eles abandonavam Cristo porque a sua satisfação, porque a sua expectativa não estava em Cristo. Meu irmão, a nossa fé, ela nos conclama a termos satisfação unicamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa satisfação não está na nossa saúde, no nosso vigor. Nossa satisfação não está no nosso dinheiro, nas nossas condições sociais, mas devem estar, sobretudo, em Cristo Jesus. Conforme uma música antiga, só Jesus a vida satisfaz. Será que você tem sido satisfeito por coisas deste mundo, por coisas temporais, ou por aquilo que é atemporal, por aquilo que é eterno, que é Cristo Jesus? A palavra nos diz: estou a ponto a vomitar-te da minha boca. Vomitar no grego é a palavra emeu. Desse termo nós temos o vocábulo que é utilizado hoje, que é emético, que é um agente que causa vômito. A pessoa ou a igreja morna, ela é repelente às coisas espirituais. A sua condição provoca uma ação de repelir, de afastar Cristo dela, Cristo, de não ser suportável aquilo. Os laodicenses não somente foram denunciados, mas foram denunciados com uma abominação. Não é assim falar: olha, você está cometendo tal erro, mas é algo que abomina, é algo que repele. Meu irmão, minha irmã, será que nós temos agido de maneira com que nós temos repelido o Espírito Santo, querendo que o Espírito Santo nos vomite, querendo que o Espírito Santo tenha asco de nós? É mais do que uma denúncia isso que nós estamos vendo, mas é um início de um julgamento cabal, é o início de um julgamento definitivo, que nós não façamos parte desta condição. Versículo 17 nos aponta: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por que dizes? A igreja de Laodiceia a si mesmo se avaliava como um padrão de riqueza material. E na sua mentalidade, isto era suficiente para a sua alma, para o seu relacionamento com Deus. Era uma igreja que enganava e se enganava com tudo isso, porque a sua ignorância espiritual, ou a sua ignorância a respeito do propósito de Deus com a sua vida, lhe fazia uma igreja morna, uma igreja mundana, dizendo: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, materialmente, mas espiritualmente eles não entendiam que eles eram pobres espiritualmente. Aquela igreja, apesar de ser rica financeiramente, ser uma igreja abastada financeiramente, o Senhor fala que eles são miseráveis e denuncia contra eles. E a denúncia é tão grande, é tão amarga, que fala: olha, vocês são a escória da sociedade, vocês são miseráveis, vocês estão mortos espiritualmente, vocês são pobres espiritualmente e vocês não percebem essa verdade porque vocês são cegos. E avança nessa mesma dialética dizendo: não sabes que tu é infeliz? Aqueles membros da igreja de Laodiceia, eles se julgavam felizes por conta da sua condição financeira, por conta da sua saúde física, por conta do lugar em que viviam, por conta da sua condição social, por conta do luxo com que viviam, mas na verdade eles eram mundanos, e isto faziam deles homens infelizes, porque a única felicidade que nós podemos encontrar está em Cristo, não está nas nossas riquezas, não estão nos nossos bens, mas a nossa felicidade deve se encontrar em Cristo. Por isso o Senhor fala: vocês são infelizes, porque o que vocês têm não é suficiente para encontrarem a glória que há de vir. Vocês são miseráveis, não precisam mendigar pão para vocês se sentirem miseráveis. Seus filhos podem até se vestir com as melhores roupas. Contudo, vocês podem ter os melhores médicos, vocês podem viver uma vida de abundância em dinheiro, vocês podem ter pessoas interessantes de uma grande cultura, mas na realidade vocês são miseráveis, porque a alma de vocês está fadada ao fracasso. A monidão espiritual fizera do trabalho de vocês perniciosos, distante de Deus, sendo ali caracterizada como a pior igreja de todas as igrejas ali da Ásia Menor, sendo um exemplo do que é uma má igreja,
que aparentemente era boa, tinha boas condições, rica e poderosa, no entanto, longe do Senhor. Aí o Senhor avança nesse mesmo tema dizendo: vocês são pobres. No início da carta mostra a grande riqueza de Laodiceia, a riqueza material, uma autêntica metrópole, talvez a São Paulo de nossa época, mas aos olhos de Cristo ela era claramente uma igreja pobre, porque ela desprezava a oportunidade espiritual de se aliançar com o Senhor, contaminando-se com o mundo hostil. Esse é o estado de pobreza que acompanhava a igreja de Laodiceia, as pessoas de Laodiceia, porque eles eram espiritualmente cegos, aqueles que não enxergam a verdade espiritual de tudo que está acontecendo. Por isso ele chama: vocês são cegos. Nos países orientais é muito comum problemas oculares, problemas de cegueiras, e isso é uma característica muito comum nos países ocidentais. Laodiceia era interessante que ela tinha uma famosa escola de medicina, especialmente na medicina ocular. Então ela era conhecida por ser fabricante de colírios, de terem médicos que cuidavam da visão espiritual. Então, na cidade de Laodiceia, não era como nas demais cidades orientais, onde muitas pessoas tinham problemas de visões, porque ali havia médicos, condições de boa visão, uma boa condição para enxergar as coisas. No entanto, apesar de ter bons olhos, uma boa condição física para os seus olhos, ela era cega espiritualmente, porque ela não enxergava o propósito do nosso Senhor. Você deve perceber que um dos pontos das nossas orações é: Senhor, abre os nossos olhos. Se os nossos olhos não estiverem perfeitamente, os nossos olhos espirituais não estiverem em plena função, nós perdemos e não enxergamos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vocês são nu. É isso que o Senhor fala à igreja de Laodiceia. Outra característica da cidade de Laodiceia era a indústria de lã, a sua produção de excelentes peças de vestuário. Os crentes de Laodiceia talvez se vestiam com a máxima elegância de seu tempo, mas a vergonha da sua carnalidade o expunham à nudez. Apesar de que fisicamente tinham boas vestes, espiritualmente eles eram nus, expondo ali a sua vergonha, a vergonha do pecado, a vergonha de um distanciamento do Senhor. Versículo 18 nós observamos: aconselho-te que de mim compres ouro refinado e pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aconselho-te que de mim, apesar de imaginarem que sabiam de tudo, de terem os melhores médicos, as melhores roupas, o melhor ouro, eles precisavam buscar conselho e discernimento no Senhor. Nunca conseguiremos saciar as nossas necessidades se nós não buscarmos conselho no Senhor. E o conselho do Senhor é compres, ou seja, Cristo convida eles a comprarem das riquezas que realmente tinham valor, as riquezas que seriam oriundas do arrependimento, do interesse pelas realidades espirituais que o Senhor estava propondo, pelo oferecimento da graça que lhe era gratuita, porque o Senhor Jesus Cristo havia conquistado-os para glorificar o nome santo do Senhor. Compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Esse ouro era divinamente conferido, não podemos adquirir, a nossa riqueza não pode ser adquirida pelos esforços humanos, mas sim pela obra do Senhor. Vestiduras brancas para os vestires. Laodiceia, conforme já falamos, era uma indústria do tecido, era uma indústria do vestuário antigo. Os crentes ali poderiam até se vestir bem, mas espiritualmente eles estavam nus, eles precisavam de vestiduras brancas, que aponta para a santidade de vida, que aponta para uma elegância, mas não humana, não física, mas para uma elegância espiritual, manifestando a natureza de novas criaturas em Cristo Jesus. Mas essas vestiduras brancas também falavam de vestimenta para a alma, composta para a imortalidade. Não são vestes que acabam, mas são vestes que duram para a eternidade.
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Essa nudez era percebida pela condição espiritual que eles viviam, pela falta de santidade, pela falta de apreço pelas coisas de Deus. Por isso eles viviam vergonhosamente, espiritualmente falando, era uma vergonha a forma que eles viviam. Por isso eles precisavam de vestiduras brancas, precisavam da provisão divina, precisavam ser considerados maus ali e terem as suas vestes transformadas, vestes compradas pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de entrarem na glória celestial. E por último fala colírio para ungir os olhos. Conforme já iniciamos aqui falando, Laodiceia tinha médicos para os olhos muito bons, excelentes oculistas. Havia remédios, excelentes remédios para os olhos, mas aqui o Senhor fala, você precisa comprar um colírio que vocês não podem fabricar. Um colírio que não é simplesmente para os olhos físicos, mas espiritualmente representa a ação iluminadora do Espírito Santo, que vai dar a cada indivíduo discernimento espiritual, que vai permitir com que os seus olhos espirituais sejam abertos para que a tua alma possa ver e possa ser iluminada conforme a natureza luminosa de Cristo Jesus. Você tem enxergado com os olhos de Cristo, meu irmão, ou seus olhos estão embaçados pelo pecado, os seus olhos estão embaçados pela natureza carnal, pelas coisas naturais, a fim de que vocês vejam. O desejo do Senhor é que os nossos olhos sejam abertos, o desejo do Senhor é que nós reconhecemos a sua glória. A Bíblia fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens a fim de que não vejam a glória de Deus. Satanás tem nos cegado por meio do pecado, por meio de coisas corruptíveis, para que nós não enxerguemos a glória do Senhor. Mas o Senhor nesse dia conclama você e a mim para que possamos enxergar a sua glória. Versículo 19, observamos: e repreendo e disciplina quantos amos, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu repreendo. A admoestação consta na carta de Laodiceia, aplica para os crentes verdadeiros, mas que eram deficientes, porque eles talvez até levantavam a bandeira da fé cristã, mas não viviam como tal. Alguns que talvez nem eram autênticos filhos de Deus, mas ali estava a repreensão, o amor e a disciplina do Senhor estava sendo aplicado. A lição clara é que o amor exige juízo, o amor exige repreensão, o amor exige disciplina. Disciplina quantos amos, está em foco. O treinamento é como você treinar, como você disciplinar, como você punir uma criança, a fim de que aquela criança, não simplesmente só no ato de criar, mas de educar, de corrigir, de orientar, de disciplinar. O Senhor ama você e a mim, por isso o Senhor tem nos levantado para a manifestação desta palavra por amor. Por isso Ele nos fala, sê pois zeloso. Os crentes mornos, a qual são conclamados aqui para viver em uma vida de fervor, assim para terem uma vida de verdadeiro interesse a respeito da vida espiritual, de modo a serem conduzidos ao autêntico arrependimento. Por isso o Senhor diz, arrepende-te. Esse é um elemento que todas as cartas do Apocalipse vai tratar, arrependimento. Apenas, na verdade todas não, apenas a carta de Esmina e a carta de Filadélfia não trata do arrependimento. Outras 4 cartas, mais 5 com a Laodiceia, está tratando do arrependimento, que não é simplesmente uma mudança de mente, mas é uma mudança na alma, uma mudança no propósito, mas uma mudança no sentimento, da forma de enxergar. Agora não mais uma vida material e mundana, mas uma vida espiritual e piedosa, em glorificação ao santo nome do Senhor. O arrependimento e a fé compõem uma vida de verdadeira conversão. Versículo 20, talvez um dos versículos mais emblemáticos de toda a palavra do Senhor, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. No fim da era da igreja, Cristo estará do lado de fora da igreja.
Isso reflete a grande apostasia, a triste realidade de uma igreja mudada radicalmente, deixando de ser santa para se tornar uma igreja impura, apóstata, uma igreja que não glorifica a Deus, seja em qualquer época, seja para qualquer indivíduo. O Senhor está à porta, querendo entrar em nossas vidas. A pergunta importante a ser feita neste dia é: o Senhor está à porta do teu coração ou o Senhor está dentro do teu coração? O Senhor está à porta da tua vida ou está dentro da tua vida? A porta da vida do indivíduo é a igreja, que é a comunidade religiosa. Ao bater, Cristo está na vida para verificar muitas maneiras, seja por meio do testemunho no seu coração. Será que o Senhor está batendo por meio de testemunhos que você tem ouvido? Será que o Senhor tem batido por meio do sermão, deste presente sermão e outros sermãos que são ministrados ao teu coração? Por meio da escola bíblica, por meio de testemunhos, por meio da leitura da palavra, por meio de tragédias? Será que não tem acontecido tragédias em sua vida, que é o Senhor batendo a porta do teu coração? Enfermidade, abalos na sua vida familiar. Qual é a razão? O Senhor está batendo a porta do teu coração e Ele quer entrar. O bater da porta de Jesus dizem sobre uma vida magnífica. O Senhor quer nos trazer uma vida magnífica, uma vida plena, que envolva toda a nossa alma para a glorificação do nome santo do Senhor. Os verdadeiros valores espirituais precisam entrar em nossas almas, não apenas valores físicos, não apenas vantagens nesta terra, não fama, não é conforto, como brinquedos de crianças, mas o Senhor quer trazer algo que seja salutar para a nossa vida e experiência de fé. Se alguém ouvir a minha voz, a linguagem desta voz é a linguagem do amor. O Senhor tem sido amoroso com você. O murmúrio convincente, o apelo eloquente do Senhor, a voz da consciência no teu coração, o reflexo da divindade, a convicção da alma, triunfante sobre a incredulidade, triunfante sobre o pecado, sobre os impulsos mundanos na tua vida. Segue-se a voz do consolo, que tranquiliza as tempestades, que intimida as agonias das dúvidas carnais, que faz com que a fagulha do pecado seja tampada, seja eliminada de nossas vidas, porque este mundo não é nada, mas Deus é grande e tem te convocado para uma vida santa. Abrir a porta, se alguém ceder à insistência da voz, do bater do Cristo à porta, permitindo o poder transformador de Cristo entre e opere na alma, conduzindo ao arrependimento e à santificação, e finalmente a glória do Senhor Jesus Cristo invadirá cada crente, a cada filho de Deus. Esse é o exercício da vontade humana, recebendo os benefícios não de um mundo pagão, não de um mundo sem Cristo, mas de um mundo que glorifica a Deus. E isto será sobre a tua vida quando você abrir a porta do teu coração. E a promessa é: então entrarei em sua casa, ou seja, o Senhor vai entrar na tua vida, o Senhor vai entrar na tua alma, transformando cada crente à imagem de Deus, mediante uma comunhão íntima e espiritual. Cristo, da mesma forma, quer entrar na igreja, seja na sua casa, seja na tua família, naqueles homens que são mornos, sem zelo espiritual. Cristo quer entrar na tua casa a fim de assentar-se e preparar ali um grande banquete, como símbolo de companheirismo, como símbolo de amizade. Cearei com ele e ele comigo. Isso é muito comum no Oriente. Participação de refeições manifesta ali confiança e afeto. Você tem ceado com o Senhor, não apenas a ceia que participamos uma vez ao mês, mas uma ceia de intimidade com o Senhor, eliminando a apostasia da sua vida, eliminando a incredulidade de sua vida e manifestando aliança, compromisso, lealdade. É isto que o Senhor quer fazer quando o Senhor fala: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está apontando para um fim de
lealdade, de compromisso. Versículo 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, mais um elemento comum nas cartas do Apocalipse, que das 7 cartas, aquele que dá atenção às promessas de Deus, aqueles que dá atenção aos avisos do Senhor. A carta a Laodiceia, o vencedor é aquele que se mostra zeloso, é aquele que permite com que Cristo entre na sua vida, é aquele que se arrepende da sua mornidão espiritual, permitindo que Cristo entre em sua vida, aquele Cristo que está batendo a porta, entre em sua vida e tenha relacionamento com o Senhor. A esse dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, reinarão em Cristo. O Senhor nos está nos propondo, não é simplesmente sermos uns servos qualquer, mas o Senhor nos convida para reinarmos com Ele. Quão grande é esse poder, quão grande é essa glória, onde o Senhor fará de nós seres humanos limitados, e está muito além da nossa imaginação, nos fazendo superiores a anjos, e por que não dizer, seremos reis, seremos um reino de reis e sacerdotes. É o que o Senhor está nos preparando, para isso o Senhor tem nos convocados, assim como também eu venci, da mesma forma que Cristo venceu por meio da obediência, indo à cruz do Calvário, o Senhor nos chama para vencermos, para nos tornarmos vencedores por meio da obediência à santa palavra do Senhor. Me sentei com meu Pai e no seu trono, a glorificação de Cristo, o Redentor, está. Esta é a nossa esperança, sentarmos com o Senhor no seu trono e glorificarmos o nome santo do Senhor. E o último versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a declaração final, faz parte da conclusão de todas as 7 cartas. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando com você, meu irmão. O Espírito Santo tem falado com você, minha irmã. Abra o teu coração e permita-se ouvir a voz do Espírito. Essa promessa de correção não é exclusiva para a igreja de Laodiceia. Essa palavra de chamando a atenção não é exclusiva para a Laodiceia, mas contempla as igrejas hoje, contempla a tua vida nesse dia. Quem pode levantar a mão e falar: Senhor, eu estou te ouvindo. Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, toma conta de minha vida. Quem pode dar ouvidos à voz do Senhor? Esta voz não é voz de homens que você obedece se quiser ou não. Esta é a voz de Deus, é Deus quem está te conclamando. Você pode neste dia pedir perdão dos seus pecados e glorificar ao Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você pode abrir a porta da tua vida para o Senhor entrar? Ou você quer permanecer como a igreja de Laodiceia? Rico aos teus próprios olhos, saudável aos teus próprios olhos. Você não precisa de nada aos teus próprios olhos, mas antes é pobre, miserável, cego e nu. Oremos ao Senhor. Pai, eu dou graças ao Senhor porque a Tua palavra está sobre as nossas vidas. E somente esta palavra é que nós podemos encontrar alento, transformação e direção. Pai amado, foram uma série de 7 ministrações que o Senhor colocou em nosso coração a respeito das 7 igrejas da Ásia. E nós queremos glorificar o Senhor que chegamos nesta última. E nós não queremos ser comparados com a igreja de Laodiceia. Talvez até vivamos tempos de Laodiceia, mas nós queremos ser uma igreja como a de Filadélfia, que tinha os seus males, tinha as suas situações, mas nós queremos ser aqueles poucos que permanecem fiéis à Tua palavra. Se algum irmão meu ou irmã tem sido compungido pela Tua palavra e confessa o seu nome nesta hora, confessa os seus pecados nessa hora, perdoa-lhe, Senhor amado, os pecados, e que ele tenha o seu nome escrito no livro da vida e tenha uma vida íntegra com o Senhor, ó Pai amado, aguardando o grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, fique esperto, Jesus Cristo está voltando. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que esta meditação seja instrumento de Deus para a tua vida. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.